Você está pronto? Você está pronto para mais um vídeo de estudo? Porque esse é mais um vídeo de estudo, então vamos lá. Me segue aí nas redes sociais aqui, ó. Isso aqui é o meu Instagram, meu Twitter, e você também me segue clicando aqui e se inscrevendo no canal, tá bom? Então vamos lá. Hoje temos um dia de estudos. Hoje aqui nós vamos de novo abrir a Bíblia num capítulo e vamos discorrer nesse capítulo e você vem comigo, tá bom? Esse é um capítulo que eu achei muito interessante, porque ele vai falar... Eu sempre gostei desse capítulo, e recentemente eu revisitei ele, e é um capítulo que tem muita coisa pra gente, muita coisa interessante pra gente aprender, pra gente comparar com a nossa vida atualmente, né? Eu li recentemente sobre a história de como descobriram, um dos grandes desenvolvimentos da medicina foi como descobriram que tinha que lavar a mão. Era um médico húngaro que trabalhava em 2 clínicas e percebeu que numa clínica estava morrendo mais as mães pós-parto. Por que numa clínica morre mais mãe pós-parto e na outra clínica não morre tanto assim? O que está acontecendo? Ele tentou achar as diferenças e ficou buscando, procurando, pensando. Até que ele percebeu que nessa clínica que o pessoal morria, muitos dos médicos saíam direto da sala de autópsia para fazer o novo nascimento ali, né? Para fazer o parto. E aí, ele pensou, será? Século XIX, ninguém sabia disso, né? Ninguém sabia que a gente transmitia coisinhas na mão, né? Ou será que porque eles estão tocando no cadáver, eles estão trazendo alguma infecção para as mães e por isso elas estão morrendo? E aí ele estabeleceu, acima dessa teoria, ele estabeleceu uma nova prática que mudou a história da medicina. Um dos maiores desenvolvimentos, que foi o simples lavar das mãos. Só isso. Lavar a mão. Hoje que você vê o médico fazendo, quando você vai no hospital, você vê sempre que o médico tem um procedimento de lavar a mão. Da onde nasceu esse procedimento? Esse procedimento nasceu desse momento, desse negócio. Mas você acredita que mesmo isso tendo acontecido, esse cara, o Ignaz Semmelweis, difícil falar o nome dele, húngaro, né? Difícil. Eu sei que ele tem um Ignácio também aí, que começa o nome dele é Ignácio, então tamo junto. Apesar de todo o sucesso que isso trouxe, de vidas terem sido salvas, vocês acreditam que ele teve um grande problema porque a maior parte da comunidade médica não queria aceitar que eles eram a culpa da morte daquelas mulheres? E que achavam um absurdo a teoria dele e chegaram a dizer que ele era louco. E no fim das contas ele acabou sendo demitido, foi botado para fora daquele hospital. Vocês acreditam nisso? Tudo porque eles achavam que não podia ser de tudo, não podia ser com eles o problema. E isso é uma história que eu trouxe para vocês para falar um pouquinho sobre viés de confirmação. Eu sei que tem muita gente já falando de viés de confirmação, ainda mais nesse mundo polarizado agora, todo mundo tem um carimbinho de viés de confirmação para dar no outro, né? Todo mundo tem. Todo mundo sabe o que é viés de confirmação hoje em dia e tal. Legal. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre ele, porque é o que essa história vai nos mostrar, essa questão do viés de confirmação. É muito difícil a gente mudar o que a gente pensa, principalmente porque o que o viés de confirmação faz porque ele existe, né? É porque quando a gente constrói a nossa teoria do mundo, nossa visão de mundo, a gente começa a pendurar uns ganchos, onde nesses ganchos nós vamos pendurar mais coisas em cima. Tá? Então, e às vezes em cima dessa coisa uma outra coisa, em cima dessa coisa uma outra coisa, e assim a gente vai montando um emaranhado de coisas que estão presas tudo num ganchinho só. Uma coisa que a gente determinou que é verdade, e porque a gente determinou que aquilo é verdade, automaticamente aquilo segura outras subverdades ou verdades relacionadas, e aquele gancho ele fica ali dentro da nossa vida ali, e muitos desses ganchos são bons, são coisas que realmente são verdade. A gente descobriu realmente parte da verdade que realmente são, na qual outras se baseiam, etc. Mas alguns desses pareciam verdade, podem parecer verdade, mas não são verdade. E aí o que acontece é que quando a gente encontra uma situação que questiona o gancho, a gente fala assim, não dá. O gancho não dá. Então eu preciso negar o fato. Às vezes eu vi um fato, eu vi uma realidade, eu vi um fato. Eu preciso negar o fato para não tirar esse gancho dali. Porque se eu tirar esse gancho dali, vai desmontar minha vida. Vai desmontar um monte de coisa. Não posso tirar esse gancho dali. Se eu tirar esse gancho dali, eu vou ter que assumir que o problema sou eu.
por exemplo. Né? Isso desmonta a minha vida, se eu não sou uma pessoa humilde. Né? Eu posso descobrir que tudo que eu criei estava errado, por causa daquele gancho que estava ali e aquele gancho estava errado. Então eu prefiro tomar uma outra atitude com respeito a isso. Então acontece isso direto, acontece com a ciência, inclusive, cientistas, inclusive, né? Eles têm muito também viés de confirmação, não é só crente que tem viés de confirmação, não. Ateu também tem, cientista também tem viés de confirmação. Na verdade, toda essa discussão de viés de confirmação surgiu por causa da ciência. São, na verdade, os cientistas percebendo e conversando sobre as limitações humanas que causam viés de confirmação mesmo dentro do ambiente acadêmico e do ambiente científico. Então, todos nós temos isso, perdão, e isso é um complicador muito grande, porque a gente não enxerga esses ganchos, né? A gente só sabe do valor deles e às vezes a gente defende eles sem ter essa mente de parar e olhar para o gancho e falar assim, e se esse gancho estiver errado? Ah, mas vai desmoronar um monte de coisa aqui, mas e se estiver? Sabe? Às vezes a gente não tem a coragem de fazer isso. E às vezes não tem energia para fazer isso também. Né? E aí vem a história de João capítulo 9, que é uma história sobre isso. Uma história sobre esse assunto. E eu quero abrir com vocês a Bíblia em João 9 e vamos discorrer na Bíblia juntos aqui. Hoje é dia de leitura. Né? Então estamos aqui com o texto de João. Eu não me pergunte por quê, eu não sei se é um bloqueio do site, o que é, por que essa imagem fica escura só quando é o site da Bíblia. Eu não sei, porque ela fica cinzentada assim. Um dia eu vou descobrir por que é assim. Não é as configurações do meu computador aqui, é simplesmente porque esse negócio resolve ficar mais escuro nesse site. Se eu mudar de site aqui, vocês vão ver que vai ficar mais claro. Enfim, mas vamos juntos, vamos estudar, que é importante a gente ver o que está escrito no texto bíblico aqui, beleza? Então vamos lá. O texto bíblico está dizendo assim, ó. João, né? Aliás, capítulo 9, verso 1. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então percebe que aqui tem uma pergunta que tem um gancho aí, tem uma pressuposição aí já, né? E a pressuposição é que alguém que sofre como um cego de nascença provavelmente cometeu um grande pecado. Mas como é que eu vou falar que o cara cometeu um grande pecado se ele já nasceu cego? Então provavelmente foi os pais dele cometeram esse pecado. Então de onde vem essa ideia? Hoje em dia é fácil a gente falar assim, besteira, né? Que ideia besta, que estão pensando, né? Porque é lógico, a gente está depois de Jesus. Nós estamos no mundo depois de Jesus. E Jesus já ensinou pra gente que não é assim que funciona. Mas nesse tempo aqui era muito simples a lógica que eles estavam. Se eu fazer a pergunta pra você responde aí, tá bom? Então é o seguinte, por que a gente sofre no mundo? Não é por causa do pecado? Se não houvesse pecado no mundo, não haveria sofrimento, correto? Então é uma questão lógica. Se sem o pecado não há sofrimento, quando há sofrimento é porque tem pecado. É porque o pecado, a presença do pecado causa sofrimento na terra. Beleza? Então quem sofre mais, como alguém como nasce com um problema, essa pessoa deve ser vista então como alguém que acumulou mais pecado sobre si, alguma coisa do tipo. Então a lógica não está errada, tá? Principalmente dada a maturidade deles na época. Eles só fizeram a matemática. 1 mais 2, pá. Se o pecado é o que traz sofrimento ao mundo, quem sofre mais está com muito pecado. Pronto, ok? Essa era a pressuposição que eles tinham, baseada naquilo que eles tinham. Eles tinham entendido que dava para eles acessar. Jesus, então, ele veio vir e vai mostrar que não é assim. Aí hoje a gente, obviamente, já sabe. É fácil para você, em 2023, acusar os menininhos de fazer essa pergunta. Mas essa era uma pergunta que fazia até sentido na lógica de que eles tinham ali. Tanto que fizeram sem vergonha nenhuma a pergunta, né? Só perguntaram. Direto já. A pergunta vem com a pressuposição junto. Porque eles acham que é isso mesmo. E aí, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí, essa frase é muito forte, porque ela traz 3 conclusões importantes. A primeira conclusão é que não é por causa do pecado pessoal que as pessoas nascem, o pecado individual, que as pessoas nascem com algum tipo de dificuldade na vida, tá? Quer seja ela no corpo, na mente, onde quer que seja, qualquer tipo de dificuldade que a pessoa nasceu com, não é porque ela tem um pecado individual que ela está carregando. Ou os pais, certo? A outra coisa que essa resposta de Jesus traz
ela traz que Deus pode usar as piores circunstâncias humanas para o seu propósito. Então, Deus não é limitado aqui. Aqui, essa resposta fala mais sobre Deus do que fala sobre o homem que estava passando por isso. Ela fala, Deus não está limitado a essas dificuldades, ele pode usar essas dificuldades para o seu próprio propósito. O que encapsula um mistério que Jesus não resolve, um mistério que, na verdade, Jesus sublinha e deixa mais claro ainda, mais evidente, que o mistério é esse, né? É que o poder de Deus não está limitado ao nosso entendimento. Jesus não diz o porquê. Ele diz que Deus pode usar aquilo a seu favor, mas ele não dá o porquê. Ele não, em outras palavras, o que Jesus está falando é o seguinte: ser humano, seu lugar, ok? E Deus vai muito para longe. Você não vai conseguir chegar aqui. E não é nem para você chegar, e não é nem para você tentar chegar. Assim, as razões... Enfim, o que Jesus está colocando nesse mistério é que Deus é muito maior do que aquilo que a gente consegue encapsular ele dentro. Então, nessa pergunta estava uma tentativa de encapsular Deus, né? De falar assim, é assim que o mundo de Deus funciona, Deus determinou que fosse assim, a lógica nossa aqui é matemática para mim, é matemática para Deus também. Ele está falando, a matemática de vocês, a matemática de Deus é outra, amigão, nem vamos falar disso. Só entende uma coisa. Deus tem poder para fazer uma coisa muito ruim virar uma coisa muito boa, ele tem poder de usar isso com o seu propósito, e ele faz isso com o poder que ele tem, com quem ele é, e não tem nada a ver com a sua pequena humanidade. Verso 4, ele fala, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Essa frase é muito importante, para João, por isso ela está aí, e é importante para o contexto dessa história também. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É incrível o que João faz aqui ao contar essa história, da maneira como ele está dando os highlights, né, os destaques. Verso 6, dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Eu não sei você, mas eu me identifico muito com aquela personagem do filme da Disney, é Nojinho. Esse texto sempre me incomodou muito. Sempre me incomodou demais. O negócio de Jesus cuspir no chão, fazer melequinha, fazer lodinha ali, passar no olho, sabe? Nossa, cara, eu falava, nossa, Jesus, não dá pra fazer do jeito não? Dava, né? Lógico que dava. O único cara que tinha um problema de vista que Jesus curou foi esse? Não foi. Jesus livrou outros cegos. A gente não vê nenhum mais ele fazendo laminha com saliva. O texto ainda fala saliva, ele faz questão de falar que tinha saliva ali, porque ele cuspiu no chão, né? Cuspiu no chão. E outra coisa engraçada, ele não pegou a terra, cuspiu na mão. Ele cuspiu no chão, pegou a terra e fez o lodinho, né? E aí isso me incomodava muito. Jesus podia só falar assim pro cara, vê. Pronto, resolveu. Tava resolvido, né? Jesus podia falar um monte de coisa. Jesus podia falar, fecha o olho 5 vezes e abre. Sabe? Eu podia inventar o que ele quisesse. Ele resolveu fazer cuspinho com saliva. E isso me incomodava, porque... Por quê? Tem que ter um porquê, não é possível que fez... Bom, passei meu incômodo para você. Enfim, dava para fazer de um jeito menos porquinho, Jesus? Dá? Dá para fazer de um jeito menos, né? Mas ele resolveu fazer assim. Será que isso é para ampliar o mistério que ele estava mencionando antes? Vamos ver. Vou continuar a leitura aqui. Versículo 7, dizendo-lhe então, depois que ele fez isso, colocou no olho do rapaz, o rapaz vai lá, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quer dizer, ainda foi até o tanque de Siloé, que não devia ser perto, ainda foi com aquela laminha endurecendo no rosto ali, né, com saliva, mas enfim. Vamos lá. Eu pensei até o seguinte, quando eu vi isso aqui, e isso me incomodava, eu falava assim, por que ele fez desse jeito? Tem que ter algum motivo. Eu pensei, de repente, é porque Jesus quer dar um destaque aos tratamentos naturais. De repente ele está falando pra gente que a argila realmente cura.
É isso, gente. Argila cura. Ele faz uma macerotinha ali com argila e passa no olho do cara e cura. É isso. Pô, ele tá dando esse toque pra gente. Argila cura. Então é óbvio. Não tô falando que argila não cura, tá, gente? Tô só dizendo que... Será que é isso? Que Jesus estava falando de tratamentos naturais? Será? Parece até que é um... Inclusive, falando de tratamentos naturais, parece até que ele tá fazendo uma... tem uma receitinha, né? Tem um negócio ali... essas coisas supersticiosas que a gente tem, né? Usa tal coisa com não sei o que lá que vai ficar bom. Será que realmente tem umas coisas que você usando com não sei o que lá vai ficar bom? Enfim, o que será que isso quer dizer? Mas a gente continua lendo o texto e talvez a gente vai achar mais algumas informações. Versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes perguntar... desculpa, eu estou vendo se vocês estão vendo aqui. Tá, estão vendo sim. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como lhe foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Acho interessante que ele não respondeu assim: fui curado por Jesus. Ele não respondeu: encontrei Jesus e ele me curou. Né? O homem chamado Jesus me curou. Não, ele fala como. Ele faz questão de falar como. Ele fez um lodo, untou meus olhos e aí me curou. Mandou eu pro tanque e me curou. Bom, quando a gente vê a Bíblia repetindo coisas é porque elas são importantes. Vamos continuar olhando. Verso 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos e lavei-me e estou vendo. Novamente a descrição aparece. Né? E agora ele fala para os fariseus: foi isso mesmo, ele passou o lodo em mim aqui e agora eu estou vendo. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Li de novo o 15, vamos no 16. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Ah, garoto, pegaram ele. O objetivo dos fariseus está claro nessa cena, ou começando a ficar claro, que era pegar Jesus. Eles estavam procurando um motivo para pegar Jesus. E aí quando fala que ele fez o lodo no sábado, eles falam: então, ele não é de Deus. Era isso. Eu precisava de um motivo para dizer que ele não era de Deus. Agora eu posso dizer, porque ele não guarda o sábado. É importante você ver aqui que no verso 14, né, há um destaque de João. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Quando eles ouvem que Jesus fez o lodo, o problema não é a cura, gente. O problema é o lodo. O problema não é a cura. O problema é o lodo. Por quê? Porque os fariseus tinham mais de 1000 leis para o sábado. E uma das leis que eles tinham é que você não podia irrigar o chão no sábado porque você está fazendo agricultura. Tá? Então, para garantir que você não ia fazer agricultura, você não podia irrigar o chão, você não podia também cuspir no chão. Porque cuspir no chão é irrigar o solo. Acredite se quiser, realmente, se você cuspir, plantas podem crescer baseado nesse tipo de nutrição. Mas, enfim, você não pode cuspir. Essa era uma lei do sábado. Quando eles ouvem que Jesus fez isso no sábado, para eles é isso, quebrou o sábado, não é de Deus. Ok? Então, deixa eu dizer uma coisa. Por que Jesus fez o lodo? No mundo mal, no mundo de pecado, no mundo mal, Jesus é rebelde. E o objetivo pelo qual ele fez o lodo foi propositadamente provocar, lançar luz sobre essas leis que os fariseus tinham, que os homens tinham criado, que as tradições tinham criado. Foi propositadamente um ataque a isso.
Ele podia ter curado de qualquer maneira, mas era sábado e ele escolheu mostrar exatamente isso. Como? Contrastando o que Deus pode fazer, o que só Deus pode fazer, juntando isso com uma quebra do mandamento deles. Então, foi uma provocação mesmo. Foi de propósito, foi um ato de rebeldia, foi um ato de vejam aqui o absurdo do que vocês estão fazendo, certo? Do que vocês estão vivenciando como religiosidade. Então, quando eles ouvem isso do Lodo, eles imediatamente falam assim, então beleza, pronto, não é de Deus, gente, não é de Deus, está confirmado, porque se fosse de Deus não estava fazendo lodinho no sábado. Mas esse questionamento de Jesus, essa crítica não dura nem um verso, porque no próprio verso 16, diz assim, ó, diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais e houve dissensão entre eles? Quer dizer, esse verso 16 é a síntese do que está rolando nesse capítulo. Porque de um lado você vê Jesus quebrando a lei deles e ao mesmo tempo fazendo um milagre. Com a quebra da lei deles. E aí você agora tem um gancho que está sendo questionado. Tá aqui, ó, o gancho está aqui. Vocês apoiaram um monte de coisa em cima desse gancho. Tem que guardar o sábado tudo certinho, inventando 1000 leis para ninguém mais não guardar o sábado, porque quando a gente não guarda o sábado dá um problemão, a gente vai parar em Babilônia, dá uma miséria. Então, para garantir que todo mundo vai andar nos trinques, nós vamos criar uma fiscalização, nós vamos botar uma lista aqui para todo mundo, e todo mundo fiscaliza todo mundo, e não deixa ninguém quebrar nenhuma dessas 1000 leis aqui, porque nós vamos garantir. 10 é pouco, tem que botar 1000 para garantir que nós não vamos sair para canto nenhum aqui, não vai dar problema nenhum, né? E o gancho estava ali, falando, ó, segura essa tradição aqui e tal, tem que segurar, porque isso aqui não foi instituído pela gente, foi por gente antes da gente, e segura isso aqui. Aí Jesus pega o ganchinho e fala assim, ó, some com isso daqui e olha o que eu vou acontecer. Faz milagre. Então o contraste do verso 16 é exatamente o contraste que Jesus queria que acontecesse. Que as pessoas questionassem ele pelo gancho, mas que o que ele fez questionasse o gancho de volta com muito mais força. Porque agora, meu amigo, agora você vai ter que pensar o seguinte. Se vocês estavam certos quanto a essas leis, e é sobre o sábado, presta atenção, não é sobre a leizinha em si, é o sábado. É o sábado que para eles é super importante, para nós adventistas também. É o sábado que está sendo questionado na mentalidade deles, embora a gente saiba que não era o sábado. Era a forma como eles estavam lidando com o sábado. Era o uso do sábado, era a interpretação do sábado, era onde eles colocaram o sábado dentro da religiosidade deles. O que fizeram do sábado? Era isso que Jesus estava questionando. Mas para eles não conseguem divisar isso de imediato. Para eles é um choque de tipo, ele está quebrando o sábado. É o sábado sendo atacado. Mas aí, que é uma coisa, é uma característica muito forte, cultural do judeu. E aí, só que ele curou o cego de nascença. Entende isso aqui? E aí, vamos continuar lendo, porque senão a gente tem que terminar o vídeo. Mas é importante você saber que esse é o centro. De novo, verso 17. Aqui a palavra de novo aparece e você vê a palavra de novo se repetir várias vezes. Lembra que quando a Bíblia está se repetindo, é porque a Bíblia está tentando te destacar alguma coisa e te mostrar alguma coisa. Então, vamos lá. Voltando, de novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos. Olha só, chegaram ao ponto de perguntar pro cara qual que é a tua opinião sobre Jesus. Para ver se... Porque eles mesmos não sabiam o que fazer. Certo? O cara responde, para mim ele é profeta. Aí, verso 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê ele agora? Então os pais responderam, sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Pergunta para ele, né? Idade tem, falará de si mesmo. Né? Os pais jogaram meio que o filho... Não me bota nessa história, não. Resolve com ele aí, que ele já tem idade para isso, tá?
E verso 22 explica por que os pais tomaram essa postura, né? Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Todo mundo sabia que isso era uma armadilha. Todo mundo sabia que essa entrevista não era para saber do cara, não era para saber da cura. Essa entrevista era para encontrar um motivo para ficar contra Jesus. E os pais sabiam tanto disso que quando perceberam a armadilha, já, opa, falaram, eu não quero cair nisso aqui não. Pergunta para ele aí, né? Isso para mostrar o medo que essas pessoas tinham, inclusive, desse tipo de intervenção dos fariseus, né? Verso 24. Eles chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe dissera: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eu gosto muito desse verso aqui, porque ele é bem interessante, porque agora eles já assumem que houve cura. Eles não conseguem mais negar que houve cura, e por isso eles estão dizendo, cura só quem faz é Deus. Então metade da verdade eles já reconheceram. Antes não estavam reconhecendo verdade nenhuma, agora metade da verdade entrou, foi. Metade da luz foi. A outra metade não, a outra metade não dá. Porque nós sabemos que esse homem é pecador. Bom, tem um outro gancho aqui. E o outro gancho também não tem como condenar eles, não. É que todo homem é pecador. E se Jesus era homem, devia ser pecador também. Certo? Como eles não estavam assumindo que Jesus era o Messias, logo, eles tinham que colocar Jesus junto com todo mundo, todo o resto da humanidade, como eu e você. Certo? Mesmo assim, veja só o que acontece. Metade já entrou. Dá a Deus a glória. Fala que... reconhece que foi Deus. Para de falar desse Jesus aí, reconhece que foi Deus. Porque Jesus é ser humano é pecador. Né? Resposta do homem: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Preste atenção no seguinte. Não mostra aqui no texto, em português, porque eu acho que o tradutor cansou de botar, mas a pergunta perguntaram-lhe, pois, perguntaram de novo. De novo. O que te fez ele, como te abriu? Estão perguntando de novo o processo. De novo. Fala pra gente como é que foi o método de novo. Explica pra gente aí. De novo. Então, eles trazem uma acusação de que Jesus é pecador, e contra essa acusação, o homem não pode trabalhar porque ele ainda não está, ele não sabe de tudo ainda, não sabe direito sobre Jesus ainda, ele sabe que Jesus o curou e etc., mas ele não tem como assumir que Jesus não é pecador ali, nesse contexto aqui, e nessa relação que ele tinha com Jesus ainda, que ele nem reconhecia Jesus, ele reconhecia ainda porque era cego. Então ele fala assim, vamos lá, vamos seguir a tua lógica aqui. Se ele é pecador, eu não sei. Eu sei de uma coisa. Não dá para negar que eu nasci cego e estou vendo agora. E pela maneira como o texto é escrito também, a sensação via de olho fechado, porque o texto fala como é que ele agora anda de olho aberto. Então, a vida inteira o pessoal viu esse homem com os olhos fechados. E pode ser até que ele não tivesse os olhos. E aí pode ser até que ao fazer untar os olhos ali, tenha sido um tipo de também expressão da criação, né? Que foi como Deus criou o ser humano. Não consta saliva lá no primeiro, mas enfim, uma ideia da recriação ali. A gente não sabe, mas a gente sabe que com certeza o olho dele via fechado, e agora o olho dele estava aberto com glóbulos oculares olhando para eles. Então isso mexeu muito com eles, com todo mundo. E ele falou, cara, não sei pecador, não sei, mas aqui. E aí eles perguntam de novo, então, como é que ele fez o processo? E a resposta... eles estão procurando pelo em ovo, tá? Literalmente é isso. Só isso que eles estão fazendo. E aí tem uma outra coisa que eu queria falar antes de ler a resposta. Cara, como a gente tem, como ser humano, a capacidade de usar a nossa própria vontade de uma maneira tão forte que a gente dobra os fatos. Ou quer dobrar os fatos. Sabe, quando você pergunta de novo,
É igual quando acontecia muito antigamente, hoje eu acho que não deve acontecer mais, não é possível, né? As pessoas já devem ter crescido um pouco, né? Mas acontecia muito do cara perguntar uma coisa pro pastor, aí o pastor dava uma resposta que ele não queria, ele ia perguntar pro outro pastor. E aí ele perguntava pro outro pastor, e ele ia procurando o pastor que ia dar a resposta que ele quer ouvir. Sabe? O fato tá ali, mas a gente está lutando contra o fato. E a gente quer achar um motivo, quer achar uma vírgula, quer achar uma observação, um asterístico, uma nota de rodapé, um negócio que fale, beleza, é o que eu queria mesmo. Só que a gente não lê assim, né? Mas enganoso é o nosso coração. É muito enganoso. A ponto da gente querer dobrar os fatos. Cara, a gente vê essa história dos fariseus e a gente pensa que foi com eles. E a gente está lembrando agora, enquanto eu estou falando isso daqui, de um monte de gente que vocês conhecem. Pensa em você. Pensa como a gente faz isso. Vamos lá. Versículo 27. Como é que foi que você fez mesmo? Verso 26, 27. Respondeu, eu já disse para vocês. E vocês não me ouviram. Por que querem ouvir de novo? Por acaso estão querendo virar discípulos dele? Certo? Já deu uma resposta já mais atravessada para eles, já, porque estava ridículo. Estava ridículo. Quinta vez que esse cara está explicando a mesma coisa. Resposta dele, então, o injuriaram. Né? Perderam já a... Xingou, perdeu, né? Então o injuriaram, eles disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Vou fazer uma reflexão rápida aqui com vocês. Tinha alguma coisa errada com Moisés? Moisés era profeta? Moisés falava em nome de Deus? Moisés foi chamado por Deus? Moisés representava Deus? Moisés falou alguma coisa que Deus não queria? Não tem nada, absolutamente nada errado com Moisés. Eles estão apoiados numa coisa boa. Eles estão apoiados numa coisa certa. Eles estão apoiados em alguém que realmente no qual eles podem se apoiar. O que eu quero mostrar para vocês aqui, na verdade, o que a história está mostrando para a gente é que mesmo com bons motivos, mesmo apoiado nas pessoas certas, mesmo com os argumentos certos, a gente consegue se opor a Deus. A gente tem essa capacidade, a gente tem essa condição. Então, não se sinta seguro naquilo que você tem, que você acha que é de Deus, fala assim, não, e por causa disso você vai se sentir seguro nessa coisa. A nossa segurança não pode estar nos velhos marcos. Não pode estar nas tradições, não pode estar em antigos pastores, antigos líderes espirituais. Não porque foi ele que me batizou, não porque foi ele que me converteu, não porque... Não quer dizer que essa pessoa não é de Deus. Não quer dizer isso. Mas ainda assim você está preso a uma coisa. Deixa eu te falar um pouquinho sobre isso aqui. Deus é um Deus vivo. Então, ele não está preso no tempo. Ele não está preso no tempo. Ele não pode ser contido pelas nossas conclusões que já estão vencidas. Tem conclusão que vence. Tem ganchinho que vence. Mas a gente não percebeu que vence. A gente não achou que vence, que aquele ganchinho vai ficar ali pro resto da eternidade e o ganchinho venceu. Não estou falando que Moisés venceu, não, gente. Mas eu estou dizendo para você, eu tô trazendo isso para a prática. Para dizer que tem horas que tem ganchinho que vence. Que a gente acha que Deus uma coisa que a gente aprendeu uma vez, ele é aquilo para sempre. Não, quem falou que você aprendeu direito? Você aprendeu o suficiente para ser atraído para ele. Mas você não aprendeu... Não tem como você aprender tudo nunca, nenhum de nós. Então é uma eterna busca por saber quem Deus é, cada vez maior. Quanto mais eu busco, mais eu percebo que eu tenho que buscar mais. É só isso. Eu não vou completar essa tarefa nunca. Então, essa visão que a gente tem congelada de Deus, porque eu me converti não sei quando lá, e essa visão fica congelada ali, tem que ser assim, que se mudar e... Deus é um Deus vivo, tá? Vocês têm que lembrar que Jesus falou assim, ó,
ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. E ele fala, não vim para abolir, vim para cumprir. Ou seja, ele está completando, aumentando, revelando mais. Porque o que foi revelado aos antigos não foi suficiente, não foi completo, não foi tudo. Foi certo, foi de Deus, era o que tinha que ser dito, na hora que tinha que ser dito. Tá tudo certo, mas não foi tudo, não foi completo. Chega ele, não sou eu aqui não é pastorzinho Diego não. Chega Jesus e fala assim, deixa eu completar. E aí ele vai e fala, eu, porém, vos digo. Então, o relacionamento com Cristo é a coisa mais importante que tem, gente. Por isso, nosso relacionamento com ele tem que ser real. É relacionamento, tem que ser fervente, fervoroso, tem que ser constante, tem que ser um relacionamento vivo. A gente está num caminho, a gente é chamado de o povo do caminho lá no começo. A gente está no caminho, the way, porque o caminho é um processo. A gente está num processo, a gente nunca está no mesmo lugar, a gente está sempre crescendo, sempre andando mais para frente. Por isso é tão importante ter um relacionamento de verdade com Jesus. A gente não pode reduzir Deus às nossas pobres convicções, nossos ganchinhos que estão lá. Quando a religião é só morte, ossos no chão, ossos mortos no chão. A religião, quando ela está assim, você é só um papagaio de líderes religiosos que vieram antes de você. Só isso. Você fica repetindo o que ouviu do pastor tal, do fulano de tal, porque isso aqui que eu ouvi na igreja, isso aqui que me ensinaram, é assim que é assim que tem que ser, porque ninguém que mexa nisso, porque se mexer nisso, mexe na segurança que você tem na vida, né? Por que a gente não quer perder os ganhos? Porque me dá segurança. É a minha visão de mundo, não mexe na minha visão de mundo, senão desmorona tudo aqui, eu não sei, vou ficar perdido. Porque tu tá tentando segurar a tua visão de mundo, tá tentando segurar, ter segurança nas coisas que você crê, nas coisas que você acumula na sua cabeça como conhecimento. Não, é em Cristo que você tem segurança. É nele. Se eu tô com ele, pode tirar o gancho, trocar o gancho, botar outro gancho. Eu tô com ele, ele vai me ajudar. Isso vai reorganizar tudo, vai reorganizar tudo. Mas eu não posso ficar papagaio de pastor de antigamente. De estudo bíblico de antigamente. Deus vai revelando coisas novas pra gente. É por isso que toda vez que você lê a Bíblia, quando você lê o mesmo texto, você encontra coisas novas. Você sabe do que eu tô falando. Você lê o mesmo texto e fala, cara, eu nunca vi isso aqui. Com esse texto já. Preguei um monte de vezes. Esse texto mesmo de João capítulo 9. Tinha pregado já outras vezes e já tinha estudado esse texto antes. Acho que tem até um Biblecast sobre isso. Depois fui ler ele de novo e falei, cara, tem mais isso aqui, tem mais isso aqui, tem mais isso aqui. Ai! Aprendi mais, aprendi mais, aprendi mais. Não cessa, porque é vivo. É vivo. É um relacionamento vivo. Não está morto. Não é um osso morto. É carne. É vida. Vamos lá, senão eu não termino. Vamos continuar lendo para a gente terminar aqui. Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Aí ele responde, não é isso estranho? Em outros idiomas ele fala assim, eu até me maravilho que vocês não saibam de onde ele é e contudo me abriu os olhos. Não é engraçado que eu estou aqui com os líderes da religião, com os caras que manjam de Bíblia. Eu falei aqui, mas estava fora da tela de leitura, mas enfim, vocês estão acompanhando comigo aí, né? Os caras que manjam de Bíblia, os donos do pedaço em termos de religião, né? Engraçado, eu tô aqui com vocês, que são os caras que deviam estar perto de Deus, e aí vocês não conseguem entender o básico que esse cara me curou. E aí vem ele com uma lógica que eles mesmos não podem negar. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. Então, assim, a gente sabe de uma coisa.
Deus só faz um milagre desse como ele acabou de fazer para aquele a quem ele vai atender. E aquele a quem ele vai atender não é pecador. E vocês não estão conseguindo entender a lógica dessa simples. Olha, eu não sou nem fariseu. Eu nem olho tenho. Eu nunca li Bíblia. Eu nunca fui para escola. Porque ele realmente nunca foi para escola. Eu nunca li Bíblia, nunca fui para escola. Não... E tô na frente dos caras que têm doutorado falando para eles assim, ó. Não é engraçado que a lógica de vocês não está fazendo sentido? Que vocês estão tentando dobrar a verdade e o fato porque não querem aceitar trocar uma verdade na cabeça de vocês? Deixa eu falar um pouquinho sobre confirmation bias antes de eu terminar. Viés de confirmação. Estou usando aqui um negócio em inglês que eu achei muito interessante isso aqui. Achei muito legal. Tá? Isso aqui também é legal. Eu quero terminar com aquele lá. Tá? Vamos lá, esse aqui. Ó. E aí, você leu meu artigo sobre viés de confirmação? Aí o cara fala assim, sim. E ele só provou tudo aquilo que eu já sabia. Cara, direto. Eu vou pregar. E eu prego um negócio que eu tenho certeza que aquilo ali não tinha sido explorado ainda na mente de muita gente. Mas eles conseguem ouvir aquilo que é novo e achar que é velho. Achar que já é o que eles já sabem. Porque se ele tiver que aceitar que aquilo ali é novo na cabeça dele, vai desconfigurar um monte de coisa. Então é mais fácil ele falar assim, eu não devo estar entendendo, ele está repetindo só aquilo que eu já sei que é aquilo ali. E ele joga numa gavetinha de classificação. Direto isso acontece. E eu sei que isso acontece por quê? Porque muitas vezes eu prego para uma comunidade que fala amém, depois vem outra pessoa, ou eu vejo eles com algum tipo de conteúdo, um livro, alguma outra coisa, que fala exatamente o contrário do que eu tinha dito, e eles falam amém também. Então o que está acontecendo ali? Viés de confirmação. É aquilo que você vai para a igreja achando assim que você vai sempre ouvir a mesma coisa. Você vai ali achando que vai sempre ser o que você já sabe, né? Então seu ouvido está treinado para, mesmo que você ouvir uma coisa diferente, ele achar que é o mesmo. Outra imagem que eu gostei muito é essa daqui, né? Você tem uma parede inteira provando que você pensa tá errado, mas você... Fica quieta, Siri. Você se apega a uma coisinha minúscula, né? Que é um fatozinho pequeno. Tem uns fatos enormes. Você pega um fatozinho pequeno naquele, você agarra nele e fala assim, isso aqui é o que eu preciso, só preciso disso aqui. Se isso aqui é verdade, todo o resto não interessa. Exatamente o que estavam fazendo os fariseus, né? Mas isso aqui eu achei muito bom, porque isso aqui ajuda a gente a entender como é que funciona o viés de confirmação. Então funciona assim, ó. Aqui estão todos os fatos, né? E aqui estão todas as nossas crenças. A gente só aceita aquilo que está na interseção entre os fatos e a nossa crença. Aquilo que já é parte da nossa crença, a gente diz que é bobo, besteira. É besteira. Então, se o pastor chegar para pregar e ele pregar uma coisa que você já sabe, você fala, isso eu já sabia. Sermão chato, sermão, chato. Não aprendi nada mais. O que ele falou? Falou de Daniel na Cova dos Leões. Falou de sempre. Pronto. Falou que tem que perdoar o amiguinho. Entendeu? Por quê? Porque eu já sei. Então, como eu já sei, aquela informação vem ali, a energia que eu estou gastando para pegar aquela informação, cara, tá bom, beleza. Tá? Aí, por outro lado, tudo aquilo que diz respeito dos fatos, que fala contra a minha, ou que não está dentro da minha crença, aí eu diminuo. Eu falo, mas não é bem assim, né? Mas não é bem assim. Talvez, depois eu penso nisso, ou tipo, eu diminuo o valor. Mas aquilo que está na interseção entre o que eu acredito e aquilo que eu vi, isso eu dou super valor. Aí eu falo assim, não, isso aqui é mais ou menos, mas isso aqui sim. Isso aqui sim. Isso é a verdade. Isso aqui não sei o quê. Então é assim que funciona o viés de confirmação. Eu procuro olhar para aquilo que confirma o que eu já penso. E aí, todo o resto eu vou ou desvalorizar ou achar bobeira. Exatamente isso que está acontecendo
com esses caras aqui, esses fariseus. Eles não estão aceitando os fatos, porque eles não querem romper com aquilo que eles já que é querido ao coração deles, né? Então vamos lá, vamos terminar aqui. Verso 32, desde que há mundo, o homem continua falando, o homem que era cego, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. É a lógica do cara que não tinha ido para a escola falando com os doutores. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Eles estão sentindo o baque. Os doutores estão tomando um coro de lógica aqui, né? Mas eles estão sentindo o baque e já começaram a entrar para ofensa, né? E o expulsaram dali. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo. Ué, Jesus, não era para ser a luz do mundo? Começa o capítulo falando que é para ser a luz do mundo. Enquanto ele está aqui, é a luz do mundo. De repente, vira para juízo. Veio para juízo. O que está acontecendo aqui? A fim de que os que não vejam... Desculpa. A fim de que os que não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. Esse texto é de arrebentar. Ele é um dos mais pesados textos da Bíblia, porque ele está dizendo assim, ó, Jesus está dizendo assim, ó, eu torno eles cegos. Eu curo. Eu faço o cego enxergar. Eu faço aquele que nunca viu ver. Mas aquele que acha que vê, eu vou cegar. É forte? Mas ele não é a luz do mundo? Como é que você está jogando os caras nas trevas, Jesus? Você é a luz do mundo, você está jogando os caras nas trevas, porque cego não vê, é trevas, é escuridão. Você está jogando os caras na escuridão. É claro que Jesus está falando de maneira espiritual aqui, por favor, não está falando de maneira literal. Você está jogando os caras na escuridão, Jesus. Você falou que é a luz do mundo, agora você vem para julgar, para juízo e joga os caras na escuridão. Né? A fim de que não veem, os que não veem vejam, os que veem se tornem cegos. Que texto forte, que questionamento que traz, né? Porque por que Jesus você vai condenar os caras se você veio aqui para salvar? A misericórdia de Deus não é ilimitada? O que está acontecendo aqui? E assim, o que Jesus está ensinando para a gente é que a luz cega. O que ele está dizendo é que a verdade, para aquele que quer ser enganado, vai cegá-lo. Porque vai jogar ele na confusão. Se você tem um gancho segurando um monte de coisa e chega uma verdade para você que questiona aquele gancho, se você não abrir mão daquele gancho, se você não concatenar a verdade dos fatos com aquilo que você crê, se você deixar como está, você vai viver confuso. Quando a gente deixa para trás coisas não resolvidas, a gente vive confuso, a gente não sabe, a gente fala, eu não sei, eu achava que era uma coisa, agora eu já não sei se acho mais e nunca resolvi isso na minha cabeça. Você vai viver confuso. Você vai ser jogado na escuridão. Mas não é que Jesus, aqui, a maneira como Jesus está falando aqui, não é que ele está falando assim, ó, eu vou fazer eles ficarem cegos. Ele está falando assim, ó, eu vou mostrar a verdade. E a verdade vai cegar. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque ele está falando assim, quem não vê, vai ver. Ah, quem não vê, vai ver. Se você não vê, você vai ver a verdade, você vai finalmente ver. Agora, quem acha que vê, não vai ver. Quem acha que vê vai ficar cego. Quem acha que vê vai ficar confuso. Quem acha que vê vai entrar em escuridão. A luz empurra quem quer ser enganado para a escuridão. É você que vai ser enganado. É você que decide que quer ser enganado. É a sua própria decisão, com o seu próprio ser, com o seu próprio coração, você decide, eu não quero aceitar essa verdade, eu não quero aceitar esse fato, eu não quero isso. Essa é a verdade que eu não aceito, essa verdade eu não quero. Por quê? Porque você tem um monte de porquê. Você vai inventar porquê, bons porquês.
com bons nomes por trás, com boas referências por trás. Mas vai ser você falando, eu não quero. E aí, a verdade vai te cegar. Ah, mas a verdade não liberta? Liberta quem quer ser liberto. Liberta quem está procurando liberdade. Mas se você está procurando escravidão porque você quer se manter na escravidão do teu eu, do teu egoísmo, quando você coloca o teu eu em primeiro lugar, você é um escravo. Você pensa que é rei, mas você é um escravo. O egoísta é um escravo que se veste de rei para fingir que é rei. Você vai ficar cego. A verdade vai te cegar ainda mais. O que vai acontecer é que você vai endurecer ainda mais contra aquilo. O que Jesus está dizendo é isso. Ele está dizendo, é por isso que é juízo. Porque quem recebe, recebe aquilo que plantou, aquilo que quer receber. A gente só recebe aquilo que a gente quer receber. Tá? Se você só faz maldade, você faz porque quer. E você vai receber a colheita disso. Se você é desonesto, você faz porque quer. E vai receber a colheita disso. Se você mente, você faz porque quer. E vai receber a colheita disso. A nossa decisão, a gente faz o que a gente quer com a nossa decisão. E vai receber a colheita disso. Então, quando Jesus fala que veio para juízo e esse juízo cega, ele está dizendo assim, ó, vocês estão sendo cegados por aquilo que vocês escolheram. Vocês estão sendo cegados porque eu só mostrei a luz e a verdade. Mas ela cegou a vista de vocês. Enquanto eu estou libertando as pessoas da escuridão, e elas estão passando a ver. Tanto espiritualmente como literalmente, vocês espiritualmente estão sendo cegados. Isso é juízo sobre vocês, porque é a decisão que vocês tomaram. E aí, vem o verso que conclui aqui o 40 e o 41. E aí eu vou fechar. Quase uma hora. Vamos ver se eu fecho antes de uma hora, hein, gente? Vamos lá. Verso 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Então, ó, alguns fariseus que estavam perto de Jesus perguntaram, a gente também é cego? Deixa eu explicar essa pergunta para você, que ela é muito importante. Eles não estão querendo falar assim, você está falando da gente também? Não. É outra coisa aqui. Quem são esses caras que estão com Jesus aqui? Eles são fariseus que seguem Jesus. Tá? Eles são fariseus que fazem parte da multidão que Jesus... São os seguidores de Jesus, tá? Esses fariseus aqui. A gente tem alguns citados por nome na Bíblia, e esses que estão aqui não foram citados por nome, mas eles são um grupo de fariseus que seguem a Jesus. Como é que eu sei disso? Porque lá no verso 1, se eu olhar no original, tá? Se eu olhar aqui no original, porque se eu olhar no português não aparece, parece caminhando Jesus, né? Deixa eu puxar o interlinear aqui, você vai ver que a palavra que aparece aqui, parago, vamos ver se ela aparece aqui no verso 8, no capítulo 8, no último verso. Vamos lá, me ajuda, 59, né? Aqui, ó, 59, desculpa. Ok. Jesus, ele sai, aqui, ó, párago, tá? Tanto que em inglês você vê isso muito mais claramente do que no português, tá? Que você vê é o seguinte, olha, aqui não tem inglês? Não tem. Bom, eu vou falar para você vai ter que depois pesquisar, porque eu não quero gastar o meu tempo aqui todo final falando disso. Mas é o seguinte, no último verso, Jesus está sendo apedrejado dentro do templo. E aí ele sai dali, ele consegue escapar dali. Ele vai ser apedrejado, ele consegue escapar. O verso seguinte começa com a palavra do verso anterior, que era párago, que era passando por. Então Jesus passando pelas pessoas, tá? Saindo dali, ele escapa de ser apedrejado. Logo em seguida ele tem nessa situação aqui, Jesus dá a impressão no texto que Jesus está passando pelo o homem cego, mas na verdade não, ele é uma continuidade do texto, no sentido de que quando ele sai do capítulo 8, ele vai direto para o capítulo 9. Então é uma cena que sai de um lugar para o outro. Tá? Então esses discípulos aqui, eu não consegui explicar direito, mas não quero perder tempo com isso. Teologuês. Esses discípulos aqui, esses fariseus que estão com Jesus aqui, o que pode se saber é que eles saíram de lá da cena do apedrejamento junto com Jesus. Tá? Ou seja, eles estão na cena seguinte. Eles estavam lá no templo, lá rolou a situação, Jesus escapou e eles estão junto com Jesus. Então são seguidores de Jesus. Não são gente que queria apedrejar Jesus. Tá?
É outro grupo. Então, quando eles perguntam para Jesus assim, também nós somos cegos? O que eles estão fazendo? Eles estão falando assim, ó, bom, a gente é fariseu também. E a gente está aqui contigo. A gente também é cego? Eu acho que não, né? Acho que a gente está enxergando aqui, né? Pelo menos a gente aqui, né, fariseada aqui, que está com Jesus. Pelo menos a gente aqui estamos enxergando, né? Nós estamos aqui contigo. Resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Em outras palavras, Jesus está falando assim, cara, porque vocês acham que estão vendo? Porque vocês estão entendendo o que eu acabei de falar, porque vocês estão me seguindo, etc. Mas só porque vocês acham que vocês estão vendo, vocês estão no mesmo pecado. O que Jesus está dizendo é que a nossa postura diante da vida, diante da verdade, da religiosidade, tem que ser uma postura de humildade. Uma postura que não se enxerga como aquele que enxerga, mas aquele que se enxerga dependente daquele que é a luz do mundo. A gente tem que lembrar que a última igreja de Apocalipse, capítulo 3, a última igreja ali descrita, que é a igreja de Laodiceia, ela tem alguns problemas. E ela é miserável, pobre, nua, e eu pulei a palavra de propósito, cega. A última igreja é cega. E quem cegou a última igreja? Quem que cegou? Quem cega? A verdade vem por meio de Cristo e cega. Quem cegou a igreja foi quando ela decidiu achar que ela era rica e abastada, de nada tinha falta. E quando esses homens falam assim, ó, a gente está enxergando aqui, né? A gente enxerga, ele fala assim, puxa vida, que pena. Porque só porque você pensou isso, agora você está do lado errado. Melhor você estar cego. Melhor você estar cego. Por quê? Porque eu vim dar visão aos cegos. Deixa eu dizer para você por que Jesus cega quem acha que vê. Ele quer dar uma segunda chance. Porque o cego, ele não consegue sozinho. Ele vai precisar usar ou algum item para ele poder caminhar, para ele poder andar, ou alguém vai ter que guiar ele. Quando Jesus lança a gente na cegueira, quer seja a última igreja, quer seja a minha vida, quer seja os fariseus, ele está dando para a gente a chance de procurar aonde está a luz. Para que a gente, como cego, possa aprender a enxergar. Mas enquanto a gente achar que enxerga, a gente vai ser só cego.